Qual é o critério que torna uma pessoa justa diante de você? Uma pessoa, para ser considerada justa ou justificada, precisará geralmente apresentar gestos, atitudes, movimentos que comprovem o quanto ela é justa. Nas relações humanas, pelo menos, funciona assim. Em outras palavras, diante dos seres humanos, diante das pessoas, nós somos justificados por nossas obras. É aquilo que alguém faz ou deixa de fazer que torna essa pessoa aceitável ou reprovável. Mas e diante de Deus? Como é que funciona? Será que Deus se utiliza desses mesmos critérios? Como já revelamos em outras abordagens, Martim Lutero, o reformador, faz amplo uso das teses para apresentar as suas ideias. As famosas 95 teses de 1517 foram um marco para o movimento de reforma do século XVI. Dentro deste contexto de confecção de teses, o reformador também se ocupou amplamente com o tema da justificação. Este é um tema caríssimo para Martim Lutero. Somente ao compreendê-lo e abordá-lo é que alguém se torna verdadeiramente teólogo. Toda a ideia escolástica de que restaria no ser humano algo de bom, algum mérito que este ser humano pudesse apresentar diante de Deus para assim obter a justificação, revela apenas ignorância em relação à obra de Cristo. Muitos anos depois daquele complicado início, aquele início conturbado, quando publicou as suas famosas 95 teses, Lutero ainda está confeccionando e publicando teses. Isso mesmo, quase 2 décadas depois, ele está tratando sobre o tema da justificação. O pano de fundo da discussão dessas teses de Lutero, formuladas no ano de 1535, é o versículo 28 da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. O que está escrito lá em Romanos 3, 28? Sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Lutero parte, então, do princípio de que o modo de o ser humano ser justificado diante de Deus é diferente do modo como ele é justificado perante as pessoas, perante os seres humanos. Embora as obras possam nos justificar diante das pessoas, elas nada valeriam para nos justificar diante de Deus. Há, portanto, uma clara diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Em uma de suas teses sobre a justificação, Lutero declara o seguinte: somente a fé justifica, sem as obras nossas. E jamais se fala de uma fé por si só, um tipo de fé em si mesma, não se fala de uma fé etérea, fora de um relacionamento. Não se trata de fé em qualquer coisa, conforme o arbítrio humano. A fé a que Lutero se refere é sempre fé em Jesus Cristo. A justificação em Jesus Cristo é algo pelo que ansiamos, mesmo que não saibamos ao certo daquilo que precisamos para encontrar a paz e a segurança neste mundo. Lutero deixa evidente que se precisamos de justificação, é porque nós nos encontramos numa situação de culpa diante de Deus. O ser humano, a ser justificado, é compreendido como ser humano pecador, que deve ser libertado de seus pecados. Baseado em Lucas 5,31, Lutero faz alusão ao fato de que não são as pessoas saudáveis que precisam de médico, e sim as doentes, ou, em outras palavras, não é preciso libertador para quem é justo. Enfim, o justo não precisa de justificação. O problema, aponta Martim Lutero, é que a humanidade, por desconhecer o seu real problema, a sua situação, ou seja, a radicalidade do pecado, acaba desconhecendo também o remédio, a necessidade de justificação. Enquanto desconhecemos que estamos padecendo de determinado problema de saúde, não admitiremos a nossa necessidade de tratamento ou de remédio. O desconhecimento quanto à radicalidade do pecado ou uma compreensão equivocada ou até mesmo incompleta da abrangência do pecado sobre a natureza humana acabará num conhecimento distorcido e insuficiente a respeito de Cristo.
Lutero está convencido de que o ensino da Escritura testemunha que nada existe de bom na natureza do ser humano que seja capaz de torná-lo justo diante de Deus. Enfim, o que as teses de Lutero sobre a justificação nos ensinam é que somente pela fé em Jesus Cristo o ser humano encontra justificação. Quando nós olhamos para uma pessoa, a enxergamos em sua história, nós a vemos a partir das suas experiências, das suas obras, e aí nós tecemos o nosso julgamento a seu respeito. No entanto, é diferente para Deus. Ele não olha para nós a partir das nossas obras, mas a partir de Cristo, por meio de Cristo e daquilo que Cristo realizou por nós. Assim, não somos nós quem precisamos nos justificar diante de Deus, mas é Cristo que nos torna justos aos olhos do Criador. Nossa justificação está em Cristo somente. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.